no capítulo de número 2, e no versículo de número 37, eu vou ler. Liga esse ventilador aí, tá desligado, só aperta esse botão aí. Isso, glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Algo que vem me incomodando. Estava falando com o meu genro, missionário Livro, sobre essa palavra que eu vou trazer para vocês. Tem me incomodado, em nome de Jesus. Tem me incomodado. Veja, eu vou ler, se vocês quiserem ir procurando, eu tenho que ganhar tempo. Eu tenho que ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa nos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chama. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um que tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus de glória e maravilhoso, li a tua extraordinária palavra nesse momento. Palavra extremamente forte, edificante e exortante. Fale aos nossos corações, meu Pai. Não somente hoje, mas sempre. Fale pela tua Bíblia Sagrada, eu peço no nome de Jesus. Poder se sentar, glória de Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que tem me incomodado nesses últimos dias, é a situação que as igrejas se encontram nesses últimos tempos. Eu estava falando para o meu genro que a igreja vive o seu pior momento na história. Eu li para vocês uma história de clamor da igreja cristã. O ápice da igreja. Quase 3.000 almas se agregaram em uma pregação. Um dos maiores pregadores hoje que eu tenho, assim, eu vejo na atualidade, em ação, é o Samuel Mariano. E olha que ele é nem pregador, é cantor. Mas em todos os seus trabalhos você vê que ele 30 almas, 50 almas, não é verdade? 100 almas. Não exagerei para passar vergonha, o livro falou aqui, 100 almas. Eu vejo ele no Facebook acompanhando. Veja Pedro pregando uma palavra, os povos fugiram-se, tocou os corações, 3.000 almas quase foram agregadas. Mas por que será que há tanta diferença para os dias atuais? Não será porque a população não sente mais segurança no Evangelho a estar aí sendo pregado? As igrejas, o ministério da proclamação de Cristo vive
seu pior momento na história, em toda a sua história. Eu nunca vi um momento tão difícil para se pregar a palavra de Deus em meio à sociedade como está sendo agora. Eu me lembro, aos 35 anos atrás, ser crente era algo chamado renúncia, algo de muito valor, era algo de muita entrega, era algo muito absoluto, era uma coisa séria. Mas hoje muitas vezes se dá vergonha de dizer que é evangélico, pela situação que se encontra a propagação vulgar da palavra de Deus que eles estão fazendo aí fora. Me perdoem a palavra que eu estou pregando para vocês. Mas eu quero que vocês abram a mente de vocês, que nem todo mundo que se proclama algo pode ser digno de ter chamado pelo cargo que ele está representando, porque estão envergonhando o evangelho da palavra de Deus. Nós vivemos um momento chamado divisão. Eu lembro até lá em 1 Coríntios, no capítulo número 5, se não for a memória, quando Paulo começa a exortar sobre litígios, sobre problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Muito problema, muitas dissensões. E eu vejo hoje milhões de pessoas seguindo a Cristo, mas com uma divisão terrível, tremenda. Não estão seguindo o caminho da unidade que Cristo tanto deseja para a igreja. Parece que não estão falando do mesmo idioma. Cada um seguindo no seu cada um seguindo na sua linha de pensamento. Parece até que não estão lendo a Bíblia Sagrada, porque se começarmos a ler a Bíblia Sagrada e pormos em prática, passamos a fazer a vontade de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. É preocupante, irmãos. Eu estou trazendo um alerta, porque o Evangelho está doente, ou melhor dizendo, estão contaminando a bandeira de tanto sangue foi derramado para se firmar sobre a terra, a bandeira do Evangelho de Cristo. Tanta luta, tantos servos de Deus que morreram por esta proclamação, tantos homens que deram a vida, verdadeiramente viveram a palavra de Deus. E hoje as pessoas se proclamam crentes e não querem abrir de mão de nada, querem viver para o Evangelho sem renúncia, e por isso vivem uma divisão. Alguns proclamam a palavra, outros nem sequer a palavra proclamam dentro da casa do Senhor. Vivemos uma era onde o problema doutrinário tomou de conta dentro de determinadas igrejas, ministérios. Pessoas sem submissão, pessoas que, como eu costumo dizer, com o espírito de Saul na vida delas. Como é esse espírito de Saul? O espírito leviano. Lembrem-se, se vocês não lembram ou não conhecem a história, rápido, em 1 minuto que eu tenho aqui. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, e Deus deu uma missão para ele fazer, mas ele fez a missão de uma forma incompleta. Deus disse que não traga inimigo a ninguém, tudo mal tem que ser eliminado pela raiz. Saul, não crie cobra para te morder amanhã, porque cobra é venenosa, é peçonhento, e se ele te morder, ele te mata, e inimigo tem que ser eliminado. Se Deus abomina a idolatria, não adianta a gente pegar um quadro e guardar um quadro de um santinho
oposição entre o crente e o seu servo, o seu Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Faz diferença entre o servo e o Senhor dos Exércitos. O pecado causa dissensão, causa distância. Quando a pessoa está em pecado, não tem como ela receber a presença de Deus na vida dela, porque o pecado fere as narinas do Senhor. Então Deus não tinha mais como falar com Saul. E Saul ficava insistindo, falando, pensando que Deus estava falando por ele. Tem pessoas, irmãos, que vivem uma vida de mentira, de engano, e acham que estão sentindo a presença de Deus, e acham que Deus está ouvindo a palavra dele. Tem pessoas que vivem uma vida profana, uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de engano, e quando dizem, o meu Deus atende aos meus pedidos. Como que Deus vai atender aos teus pedidos? Você vivendo uma vida errada. Deus não alimenta o pecado na vida de ninguém, mas Deus deseja que você se arrependa. Ainda há tempo para se arrepender na presença do Senhor. O problema é que as pessoas até querem, mas elas se viciaram em pecar. Eu coloquei isso no Facebook. As pessoas se viciaram em ser infelizes. As pessoas se viciaram em estar com as coisas erradas. Elas até às vezes desejam mudar, mas elas estão tão viciadas no erro que terminam se propagando naturalmente ao erro. Irmãos, e a mudança, ela é algo terapêutico. Você tem que pôr em prática, você tem que praticar mudar. A mudança começa no coração. Você tem que desejar mudar. Não tem como mudar se você ficar só esperando. Quando eu tiver que mudar, Deus me muda. Deus só vai mudar você quando você desejar a mudança. Eu tenho que desejar, e é por isso que tem pessoas que têm que passar pelo impacto profundo de Deus. Deus tem que dar um chacoalhão dele. Deus tem que chacoalhar as estruturas dele para ele poder acordar neste sono chamado pecado, desta vida de engano que a pessoa vive. Deus tem que chacoalhar. A igreja não está no sono espiritual, está pensando que está sentindo a presença do Deus, está pensando que está recebendo a presença. A igreja atualmente está pensando que está sendo usada pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habita em tempo sujo. O Espírito Santo habita no tempo comprometido, santificado, lavado e remido no nome do Yeshua, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos uma época difícil. Vivemos uma época, irmãos, de pessoas que se tornaram meio como crentes ciganos. Vivem uma vida de erro. Aí estava a igreja, que essas pessoas problemáticas hoje com a propagação do Evangelho, pregação em televisão, em rádio, em tudo, cadeias de telecomunicações, é pregando a palavra do Evangelho, tá? Glórias a Deus. E virou agora uma moda ser Evangelho. É a moda gospel. É tanto que a meta, como nós falamos antes, era pregar a palavra de Deus. Já não se existe mais aquelas grandes povos que fazem as cruzadas para pregar a palavra. Hoje a meta é fazer show gospel. A meta antes era pregar a palavra para ganhar almas para Jesus. Hoje é para as pessoas se divulgarem, se tornarem conhecidos em meio à população. As pessoas esqueceram da essência que tantos eles falaram hoje, ganhar almas para o reino de Deus. Nossas famílias estão sendo tragadas, as crianças estão sendo mergulhadas num poço de vício de droga. O funk está acabando com a moral de nossa família, fazendo a imoralidade entrar de portas adentro. As músicas que antes tocavam-se só em bordéis, à meia-noite, nas madrugadas dos bordéis, hoje toca nas casas dos pais de família, achando que é uma música da moda e está contaminando a mente da sua criança. A sua criança está dançando novinha, pensando já em pôr um short de 2 dedos, e você às vezes até compra achando ela tão bonitinha dançando, e você nem imagina que o diabo está seduzindo, está tragando aquilo que ele mais falou, que a tua família repreende este demônio em nome de Jesus. Não deixe o diabo entrar na tua família. Vivemos os tempos difíceis do Evangelho, onde a tua querida Rede Globo está defendendo imundice, a
Dois homens se beijando na língua. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Músicas que se tocavam em bordéis na madrugada, hoje toca na calçada, em tom alto, achando que todo mundo é imoral como aquele que está ouvindo. Músicas que faz vergonha você olhar para a sua filha que está do seu lado, falando em órgãos genitais, em coisas, sobe, desce, senta, levanta, baixa. Vivemos uma era difícil, contaminada, cebosa. Vivemos uma época difícil, defendida, está defendida, apoiada pela lei do país. E como proclamar contra isso? Enquanto muitos crentes estão brigando por causa de um vinho, por causa de um voo de cabelo, por causa do tamanho de um isso ou daquilo, por causa do tipo de louvor, deixa de ter. Esquece, tempos difíceis estamos vivendo. Deus deu isso. Prega esta palavra, dizendo mais uma vez. E tudo isso é a desvalorização do Evangelho ao qual muitas pessoas estão fazendo nesse lugar. Ministério sendo aberto de qualquer jeito. Pessoas se consagrando arcanjo. Estou brincando não, irmãos. Estou brincando não. Aqui eu não sei, mas lá da Bahia já tem consagração de arcanjo. Irmãos, muitos ministérios criando crendices, criando heresias, campanha da colher de sal, campanha do copo de água, a água que desceu da chuva, que a chuva veio de Israel, campanha da fogueira santa que vai queimar todos os teus maus. O mal só é queimado da tua vida através do teu arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é amor e alegria na tua vida. Para isso acontecer é necessário que você se arrependa. Pode haver um incêndio dentro da tua casa, não vai queimar o mal enquanto você não se arrepender de todo o teu pecado na tua vida. Ninguém pode resolver o teu problema se o teu problema estiver dentro do teu coração. O problema de muitas casas, de muitas pessoas, é que o problema está dentro dela, está dentro do coração. Então não adianta querer exteriorizar a cura com uma fita, com uma simpatia, com um feitiço. Você tem que buscar a cura com a palavra de Deus, encontrando espaço dentro do teu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ela vos libertar, verdadeiramente sereis libertos de toda a provação do mal. Sabe, irmãos, tem pessoas que despreparos, pessoas que não têm submissão, não aceitam disciplina. Irmãos, cuidado com pessoas que não param, não têm compromisso ministerial. Nós, compromissados, compromissado com a palavra de Deus, abri de mão de minha vida profissional, joguei lá para cima, lá para o lado do Sudeste, toda uma história para lá, vim para o sertão, minha terra, há ordens de Deus. Deus tem um projeto e tem como está acontecendo. Mas fui uma pessoa sempre disciplinada ao ministério. Hoje eu tenho um ministério aqui, meu irmão, mas eu sou uma pessoa formada teologicamente com um curso de teologia
que eu tive mais de 3 anos estudando esse curso. Comecei pelo ETAG, a Escola Teológica das Assembleias de Deus, lá de Campinas, e terminei pela Betel, pelo IDES, Instituto Betel de Ensino Superior de Tatuapé, Belenzinho, São Paulo. Sou uma pessoa que fui formado pela Escola Bíblica de Obreiros da Madureira, pessoas que tive também a formação de discipulado pelo aquele ministério. Fui consagrado, passei pelo crivo, teve que fazer todo o processo. Tudo em nossa vida, irmão, para exercermos uma função, temos que ter uma preparação. Aí pessoas simplesmente em cima dessa terra não aceitam ser submissas a nada, se consagram ao arcanjo, abrem ministérios só para envergonhar, e ainda há pessoas conhecedoras da palavra que vai lá incentivar esses erros. Orem pela vida dessas pessoas, porque estão defamando a palavra de Deus. Vamos proclamar a palavra, irmão, mas com sabedoria, com responsabilidade, sabendo de tudo que estamos pregando. Se você está à frente, você tem que estar capacitado, e quem capacita é o Espírito Santo, mas tem que ter um compromisso, lendo e buscando a palavra de Deus nessa terra. Está difícil. Vamos falar do Evangelho numa empresa. Quero ser negócio de crente. Tem um pastor nessa cidade que o cara é vagabundo, vive com um com o outro aí, quer conversa com ele. Esse negócio de crente é tudo de si vergonha. Há um pastor como eu que está ouvindo isso. Trabalhando, minha irmão, toda ferrada, de mecânico, lá na graxa. Estou lá dando meu suor e escuto um negócio desse. Eu vou fazer o que se o cara está falando a verdade? Se tem fulano que fez uma carteirinha, bateu no computador, mandou plastificar de R$1, plastificou a carteira e sai por aí dizendo que é pastor. E aí tem um crente e outro que não conhece a palavra de Deus, que o aceita e deixa até o prostituto botar a mão na cabeça. Aí o espírito de pombagira passa para a vida daquela pessoa. Irmão, se uma pessoa estiver em pecado e ela colocar a mão sobre a tua cabeça, toda maldição que tiver na vida daquela pessoa passa para você. Cuidado para quem você está oferecendo a tua cabeça. A tua cabeça é a tua sinagoga. Ela é o centro de você. É o princípio, é o pensamento, é o psique. Está aqui. Quando a pessoa coloca a mão na tua mente, como fica a tua mente? No mínimo perturbada. Para alguém colocar a mão sobre a sua cabeça, você tem que conhecer os princípios daquela pessoa. Pelo fruto se conhece a árvore. Não é uma pessoa que você vê da igreja. Quem revela quem é o crente não é dentro da igreja não, irmão. Quer saber quem é o crente, dá uma voltinha lá fora. Pergunta para a esposa dele como é que ele é. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Pessoas que não aceitam a correção de maneira nenhuma. Por isso o Evangelho está tão difícil. Normalmente vai se espalhando porque as pessoas estão querendo fazer de qualquer jeito. Aí, tá. Precisamos, estou preocupado. Aonde nós vamos parar? Estou preocupado. Pessoas que não temeram mais a Deus. Pessoas responsáveis por obra. Tem 100, 200 vidas lá, confiando na palavra daquela pessoa. Pregada pelo ministério, de repente simplesmente a pessoa joga tudo pro alto, sai aí ver uma vida liviana. Como fica aquelas almas? O que fazer? Por isso eu estou dizendo, a igreja vive um momento difícil. Precisamos valorizar mais. A graça tem um preço. A graça de Deus tem um preço chamado obediência. É necessário obedecer para receber a santidade de Deus em nossa vida. Vivemos uma era
da dispensação do Espírito Santo. Vivemos a era pentecostal. Bom, a Bíblia diz que havia-se muitos milagres e prodígios em meio aos irmãos, curas e maravilhas aconteciam constantemente em meio à igreja e Atos dos Apóstolos. Por que isso não acontece mais em uma escala proporcional se nós vivemos a dispensação do pentecostalismo? Será que realmente estamos vivendo o momento do Pentecoste em nossa vida? Vou formular a pergunta que eu estou falando meio parabólica. Será que nós estamos vivendo o momento em que o Espírito Santo verdadeiramente está conseguindo operar através de nossa vida? Será que o Espírito Santo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, fala-se que, porventura não sabeis vós, que vosso corpo é templo morar da habitação do Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios 6,19. Nosso corpo é para ser templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo habita, há mudança. A finalidade do Espírito Santo é guiar, eu marquei aqui, transformar, cultivar, santificar, curar. O missionário estava falando, nós falando algo sobre o Espírito Santo, dizendo: pastor, o Espírito Santo, afinal, ele vai além do que a gente possa imaginar dentro de quatro paredes. Aí ele começou a dizer: o Espírito Santo é que leva uma pessoa a um lugar assim, e chega lá, ele leva no momento certo, as pessoas certas ali para ouvir a palavra. O Espírito Santo é que direciona e tudo, etc., para fazer a obra. O Espírito Santo tem uma grande missão para fazer através da igreja. Será que a igreja está permitindo verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo para se deixar ser usado para a obra de Deus? E se eu não parar, eu vou pregar na terça. Mas como na terça tem meia dúzia, então eu tenho que aproveitar hoje. A igreja, irmãos, ela precisa entender que ela é templo. No momento que você aceita o Senhor Jesus, você está dizendo: eu cansei de ser morada do pecado, agora eu quero ser morada de Deus. Eu quero que Deus habite em minha vida. Sabe, no momento que você chega e faz essa escolha de renunciar ao pecado e viver uma vida agora de santidade, você está dizendo: eu cansei de ter minha mente contaminada, eu cansei de ter minha mente só usada para os pensamentos negativos, agora eu quero ter uma mente positiva, eu quero pensar em edificar, em criar, em ajudar a minha família a sair dessa situação, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma pessoa profissional. Porque muitas vezes as suas atitudes atrapalham de você crescer profissionalmente. Tem pessoas que dizem: Deus não se lembra de mim, eu vivo nessa profissão vulgar aqui, eu vivo carregando caixa na cabeça, minha função é a mesma coisa, só fazendo isso. Mas você não se lembra que o teu patrão espera uma mudança das tuas atitudes. Você é uma pessoa que na segunda-feira só chega ressacado, você na segunda-feira não tem ninguém que suporte no trabalho, o teu chefe não pode pedir nada que você dá um coice, você dá uma mal resposta, a tua patroa não pode pedir nada que você já age de má fé com ela. Como é que você quer receber um cargo a mais se você não dá um degrau a mais? Se você quer crescer, mude. O primeiro passo da vitória é a mudança. Se você quer vitória, mude, decida ser melhor agora na presença de Deus. Temos que mudar. O Espírito Santo, irmãos, ele quer fazer a diferença através de nossa vida. Vou encerrar. Fiquei 2 placas aqui. Faltou umas 10. O Espírito Santo, ele quer nos usar. O Espírito Santo quer se revelar através de nossa vida. O Espírito Santo quer que você se torne notório.
Deus não te levou para aquele lugar para você ser apenas mais um. Mas Deus quer que você seja uma referência. Quem está entendendo essa palavra da glória de Deus? Deus quer que a igreja seja uma referência. Deus quer que as pessoas olhem para a igreja e vejam o espelho. Deus quer que as pessoas olhem para a igreja e digam: olha, esse mundo está de mal a pior, mas ali tem um povo que tem buscado fazer a diferença. Deus quer que nós venhamos a ser esse espelho. Por isso que eu digo, as pessoas estão esquecendo, estão desvalorizando o Evangelho. Precisamos de mais renúncia, precisamos de mais entrega. Temos que nos entregar na presença do Senhor, temos que nos santificar na palavra do Senhor, temos que nos comprometer mais, temos que nos oferecer. Tem pessoas que querem ter dons sem renunciar, sem abrir mão de nada, sem pagar nenhum preço. Tem pessoas que querem ter um dom, irmão, mas não querem nem fazer uma oraçãozinha de 10 minutos. Tem pessoas que querem ter um dom, mas não tem força para fazer um jejumzinho. Eu queria tanto falar em línguas. Até que ponto você tem buscado? Eu queria tanto ter um dom de revelação. Aí eu pergunto pela palavra: até que ponto você está disposto a pagar o preço? Eu queria tanto ser um ganhador de alma. E Deus sonha tanto que você seja. Como Deus deseja. Nós precisamos despertar. Despertar desse comodismo. A igreja só está sofrendo porque estão acomodados. Precisamos nos desacomodar. Quando a gente começa a falar essas palavras, ou quando começa a pregar determinadas palavras, algumas pessoas já dizem: julgar é fácil. Nós precisamos entender até onde é julgar e exortar. Julgar é quando você determina o ponto final. Exortar é quando você alerta a pessoa do seu mal, para que ela busque a mudança. Quem fala do teu pecado não está desejando mal para você, está desejando que você mude. Então ela não está te julgando, ela está te exortando. E a exortação também é providência de Deus para a sua vida. Aprenda a receber a exortação. Não ache que a exortação é julgamento. Exortação é meio de salvação de Deus para a tua vida. Sempre que alguém falar de um mal, de um pecado, que possa estar acontecendo, o que vai acontecer, receba como providência divina. É Deus querendo salvar você nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero mais alertar ainda, vou mais além. Se Deus revelar que alguém está fazendo algo de errado a você, e você covardemente não ir àquela pessoa, você será responsável. Deus vai julgar o erro daquela pessoa, mas Deus vai cobrar de você. Por isso, quando Deus mandar você falar algo, fale. Doa aonde doer. Fale, porque a verdade pode doer no momento, mas ela traz a cura e libertação para a glória de Deus. Em nome de Jesus, quero estar passando.